A Rússia acaba de dar um golpe no que parecia ser a mais nova joia militar do Ocidente. Os mísseis Storm Shadow, anunciados como a solução definitiva, foram interceptados antes mesmo de cumprirem sua missão. Como isso muda o jogo? Se até as tecnologias mais avançadas podem ser neutralizadas, o que isso diz sobre as estratégias dos aliados? Prepare-se para repensar o que sabemos sobre poderio militar e as verdadeiras capacidades de defesa. Os mísseis Storm Shadow, amplamente divulgados como uma solução inovadora no arsenal ucraniano, falharam em alcançar o impacto esperado no campo de batalha. Para os planos estratégicos da Ucrânia e seus aliados ocidentais, a incapacidade desses projéteis de atingir alvos significativos simboliza um grande desafio. As esperanças de que essa tecnologia de ponta pudesse oferecer uma vantagem definitiva foram frustradas pelas defesas aéreas da Rússia, que provaram ser altamente eficientes. Sistemas como o S-400 e o Pantsir não só interceptaram os mísseis, mas também colocaram em dúvida a confiabilidade das armas avançadas fornecidas pela OTAN. O lançamento dos Storm Shadow ocorreu a partir de bombardeiros Su-20 e Su-4, aeronaves antigas herdadas da era soviética e ainda utilizadas pela Ucrânia. Apesar das melhorias realizadas para torná-las compatíveis com armamentos modernos, essas aeronaves expõem as limitações de um equipamento militar que não foi projetado para os padrões dos conflitos contemporâneos. Desde o início das hostilidades, a Rússia tem direcionado seus esforços para eliminar essas aeronaves do arsenal ucraniano, reduzindo progressivamente sua capacidade de realizar ataques aéreos estratégicos. Além disso, o uso de mísseis de longo alcance como o Storm Shadow dentro do território russo adiciona outra camada de tensão entre Moscou e a OTAN. A Rússia considera essas ações como uma provocação deliberada e um passo arriscado no conflito. Dmitry Peskov, porta-voz do governo russo, acusou os Estados Unidos de instrumentalizar a Ucrânia para atingir objetivos geopolíticos contra a Rússia. Sergei Lavrov, chefe da diplomacia russa, alertou que tais ações seriam recebidas com uma resposta firme e proporcional, reafirmando a postura defensiva e resoluta do Kremlin frente às investidas percebidas como uma escalada perigosa. Os desdobramentos dessa situação vão muito além do âmbito militar, atingindo diretamente os aspectos estratégicos e diplomáticos do conflito. Cada interceptação bem-sucedida por parte das defesas russas não só reafirma a narrativa de que seu espaço aéreo permanece invulnerável, mas também fortalece a imagem da Rússia como uma potência militar tecnologicamente avançada. Essa percepção é fundamental não apenas para o moral interno do país, mas também para demonstrar sua capacidade de resistir às pressões externas em um cenário global onde a superioridade tecnológica muitas vezes dita os rumos dos confrontos. Do outro lado, o impacto psicológico desse fracasso ecoa nos corredores da OTAN e entre seus aliados. A introdução de armamentos modernos como os Storm Shadow foi amplamente promovida como uma solução capaz de alterar o equilíbrio no campo de batalha. No entanto, os resultados práticos têm sido frustrantes. A incapacidade de alcançar os objetivos desejados não apenas desafia a eficácia desses sistemas, mas também coloca em questão a validade das promessas feitas pelos países que apoiam a Ucrânia. A confiança na eficácia de novas entregas militares começa a ser abalada, especialmente quando estas não conseguem atingir os resultados esperados. Além disso, a repetida neutralização de armamentos avançados representa uma desvantagem estratégica significativa para as forças ucranianas. Cada míssil abatido não é apenas uma perda material, mas um golpe simbólico que desmoraliza as tropas e enfraquece o ânimo dos aliados internacionais. As tropas no campo dependem tanto do equipamento quanto da certeza de que possuem ferramentas capazes de oferecer uma vantagem real. Quando essas ferramentas falham, o impacto psicológico é inevitável, aumentando as dúvidas sobre a viabilidade de manter uma ofensiva prolongada. Este cenário também evidencia um desequilíbrio crescente. Enquanto a Ucrânia depende cada vez mais de recursos externos, a Rússia continua adaptando e refinando suas próprias capacidades de forma autônoma.
A dependência ucraniana por tecnologia, armamentos e suporte financeiro de países ocidentais não é apenas uma limitação logística, mas uma fraqueza estratégica que pode ser explorada pelo adversário. A necessidade de constantes reabastecimentos externos não só prolonga a guerra, mas também expõe vulnerabilidades nas linhas de suprimento e nos sistemas de apoio que tornam a Ucrânia dependente de fatores fora de seu controle. Ao mesmo tempo, essa situação alimenta discussões internas dentro da OTAN sobre o custo e a eficácia de continuar investindo recursos significativos em um conflito onde os resultados permanecem incertos. Governos e aliados que defendem o envio contínuo de armamentos enfrentam crescentes pressões políticas e críticas, especialmente à medida que falhas como a neutralização dos Storm Shadow se tornam públicas. Para muitos observadores, esses incidentes sugerem que, embora o Ocidente tenha capacidade tecnológica, nem sempre ela é suficiente para superar o ambiente operacional altamente controlado e adaptado das defesas russas. Por fim, o impacto dessa situação também pode ser observado na esfera diplomática. O fracasso em demonstrar eficácia no campo de batalha reforça a postura da Rússia em negociações e fóruns internacionais, enquanto a Ucrânia e seus aliados se veem em uma posição defensiva, obrigados a justificar a eficácia de sua estratégia. Essa dinâmica cria um cenário onde as perdas militares podem se traduzir em perdas de credibilidade, influenciando diretamente o curso do conflito e as decisões futuras de seus participantes. O uso de equipamentos militares antigos em um cenário de guerra moderno reflete uma disparidade significativa entre as capacidades tecnológicas das partes envolvidas. A Ucrânia, mesmo com o apoio contínuo de seus aliados ocidentais, enfrenta limitações claras devido à sua infraestrutura militar, em grande parte herdada da era soviética. Embora os esforços para modernizar essas forças tenham sido intensificados, a dependência de equipamentos antigos, como bombardeiros Su-20 e 4 sistemas de armas desatualizados, compromete a eficácia de suas operações no campo de batalha. Em contraste, a Rússia, que passou décadas investindo no aprimoramento de suas capacidades de defesa e em uma infraestrutura militar robusta, demonstra consistentemente sua superioridade tecnológica e operacional. Essa disparidade também ressalta as diferenças na abordagem estratégica de cada lado. Enquanto a Rússia emprega tecnologia desenvolvida internamente, adaptada às necessidades do conflito e à geografia regional, a Ucrânia depende quase que exclusivamente de um fluxo contínuo de armamentos avançados fornecidos pelo Ocidente. Contudo, o envio desses equipamentos muitas vezes enfrenta desafios logísticos, e sua integração em um exército treinado em métodos e tecnologias diferentes nem sempre é imediata ou eficiente. Essa incompatibilidade evidencia uma desvantagem estrutural para a Ucrânia, que precisa equilibrar o uso de armas modernas com sistemas e táticas mais antigas. Embora o Ocidente tenha intensificado os esforços para fornecer armamento de última geração, como os mísseis Storm Shadow, os resultados no campo de batalha têm sido menos impactantes do que o esperado. A resistência das forças russas, alimentada por sistemas defensivos avançados como o S-400 e o Pantsir, revela uma capacidade de adaptação impressionante, que continua frustrando as tentativas de mudança no equilíbrio de poder. Mesmo com um arsenal sofisticado à sua disposição, a Ucrânia ainda encontra dificuldades para superar a barreira tecnológica e estratégica que a Rússia estabeleceu ao longo do tempo. Além disso, o impacto psicológico desse impasse tecnológico não pode ser ignorado. Para a Ucrânia, cada falha em superar as defesas russas representa não apenas uma perda de recursos materiais, mas também um golpe moral para suas tropas e aliados. Por outro lado, a Rússia utiliza esses sucessos para consolidar sua posição, tanto internamente quanto no cenário internacional, reforçando sua narrativa de invulnerabilidade e capacidade estratégica.